já ouviu falar em Sistema Agroflorestal, mais conhecido como SAF? Esse sistema otimiza o uso da terra e se caracteriza por possuir uma produção mais sustentável e diversificada, conciliando a preservação do meio ambiente e a produção de alimentos. Hoje, aqui no Campus Lagoa do Sino da UFSCar, vamos conhecer melhor sobre esse sistema e como ele vem sendo utilizado pela universidade nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. O campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos está localizado no município de Buri, no sudoeste paulista, a 240 quilômetros da capital. Implantado em 2014, o campus fica dentro de uma fazenda de 643 hectares altamente produtivos, historicamente caracterizada pela produção de soja, milho e trigo. Em 2017, por iniciativa de alguns docentes, se iniciou a implantação de um SAF experimental em uma área de 1 hectare. O SAF da Fazenda Lagoa do Sino, aqui do nosso campus, ele foi pensado para a gente poder diversificar os sistemas produtivos da fazenda, principalmente porque aqui a gente tem uma característica da universidade estar dentro de uma fazenda, que é muito utilizada enquanto espaços de ensino também, não só ensino, mas pesquisa e extensão. E o sistema agroflorestal contribui para que se tenha uma construção de conhecimentos em termos de sistemas agrícolas, e um sistema agrícola que tem crescido cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, esse sistema agroflorestal, ele foi implantado como uma unidade de referência. A ideia é que agricultores da região e os alunos aqui do próprio campus possam visitar e ter uma perspectiva de como funciona um sistema de produção baseado na sustentabilidade, num sistema ecológico de produção. É um projeto que está buscando a proteção da biodiversidade, e a recuperação ambiental desse campus, que era uma antiga fazenda, que sempre teve essa produção tradicional, intensiva de grãos, arroz e depois soja, trigo e milho, e agora vem com toda essa biodiversidade na busca da proteção da biodiversidade dos ecossistemas aqui presentes no interior do campus. Esse espaço ele é de grande importância porque nos possibilita desenvolver trabalhos aqui na porta aqui do campus, aqui na porta da casa, sem ter deslocamento dos alunos. Um espaço onde os alunos encontram uma grande diversidade de possibilidades. Mas afinal, o que é um sistema agroflorestal e por que ele é tão importante no contexto da produção de alimentos e na preservação do meio ambiente? O sistema agroflorestal ele é entendido enquanto um sistema contra-hegemônico, dentro de uma perspectiva de agricultura convencional. Ele no sentido de romper um pouquinho com a lógica da monocultura, porque nós estamos falando de um sistema agrícola de policultivos, e ao mesmo tempo com funções ecológicas e econômicas importantes. O sistema agroflorestal é um dos sistemas de produção com maior capacidade de produção de alimentos. Estudos dizem que a gente consegue produzir de 70 a 80 toneladas de alimento ano em 1 hectare. Então é uma produção extremamente intensiva dentro de um sistema desse, comparável a qualquer outro tipo de sistema alimentar. É um modelo que prioriza a sustentabilidade, no sentido de que a gente tenta fazer dessa área o mais autônoma, independente possível de insumos externos. Então, como vocês podem notar, a gente tem linhas aqui onde a gente produz frutas, linhas onde produz madeira, e em ambas as linhas, que esse sistema é um sistema de aleias, a gente produz biomassa para aplicar no sistema e minimizar a entrada de esterco, de qualquer tipo de fertilizante externo. A gente tenta
recriar os processos que a própria natureza faz aqui dentro do sistema de plantio. Tendo um SAF dentro da própria universidade, os alunos podem aprender na prática como esse sistema funciona e acompanhar a sua evolução. O espaço do SAF ele serve para a gente exemplificar vários conteúdos que tem em sala de aula, né? Questões ambientais, sociais, econômicas. Então, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, né? Sistemas agrícolas alternativos com policultivos, adaptabilidade do SAF para a agricultura familiar, para processos de geração de trabalho e renda e até agregação de valor. Então são alguns conteúdos que dialogam inclusive com a perspectiva de produção de alimentos num contexto de mudança climática, com sustentabilidade e com segurança alimentar. Isso eu acho muito importante, porque a gente, muito daqueles conhecimentos que outras universidades têm, é aquele conhecimento de sala de aula sobre esses sistemas. E aqui não, aqui a gente tem essa parte prática, a gente vê esse tipo de sistema dando resultado. Eu não conhecia esse sistema e eu tive a chance de poder participar da implantação desse SAF aqui no campus. E eu participei de diversos mutirões e isso me agregou muito como ser humano e como profissional. Eu vou levar esse conhecimento para o resto da minha vida e eu pude enxergar que a agricultura pode sim ser feita de forma mais sustentável. Bom, o que é interessante é que é um sistema que ele foge do convencional, né? Além de não utilizar alguns insumos tóxicos para o meio ambiente, ele busca produzir uma diversidade de alimentos. Isso é muito interessante, é um dos sistemas que mais produzem alimentos por hectare. Além disso, o SAF proporcionou para os estudantes, além toda a parte teórica que temos em sala de aula, ter a parte prática, sentir o que é esse sistema, como ele funciona, desenvolver pesquisas, extensão e entender a importância dele para o meio ambiente e para a nossa formação como profissionais e também como ser humano. Com as aulas práticas, os estudantes vão ganhando uma capacidade nova que seria de formular projetos de sistemas agroflorestais, né? Então a gente trabalha com eles em alguns conteúdos para que eles elaborem projetos parecidos para atender demandas dos determinados territórios onde vão ser implementados os SAFs. Além das atividades de ensino, o SAF também possibilita a realização de diversas pesquisas. Em termos de pesquisa, podemos dizer que já nesse 1 ano e meio de SAF, a gente já avançou em várias pesquisas de alunos de graduação, né, que fazem experimentos dentro do SAF, e também já temos dois estudantes de mestrado fazendo dissertações. Falando sobre o trabalho que eu desenvolvo, a minha pesquisa, ela é sobre uma patologia florestal, uma doença que é um fungo, o Puccinia piscidiwinter, mais conhecido como ferrugem do eucalipto, onde eu estudo aqui a evolução, o desenvolvimento dessa doença no eucalipto. Mas também temos grupos de alunos trabalhando com microbiologia do solo, temos grupo de alunos trabalhando com monitoramento ambiental de pragas e doenças, enfim. Uma série de trabalhos estão sendo desenvolvidos aqui nesse campo. Bom, o monitoramento de sistemas agroflorestais, ele tem como base o uso de indicadores proporcionados pela Associação Biodinâmica, a ABD de Botucatu. E esses indicadores eles são separados em indicadores abióticos, como por exemplo a quantidade de luz no sistema, a granulometria e o pH do solo, e também em relação aos fatores, aos indicadores bióticos, que são como a herbivoria e a fitossanidade de plantas. E a partir disso, usa-se esses dados para melhor compreensão, melhor entendimento desse sistema complexo, de muita biodiversidade, para melhorar a tomada de decisões em relação a manejo, a controle e a otimização do sistema. A partir dos trabalhos realizados aqui no SAF Campus Lagoa do Sino, conseguimos alguns resultados parciais
a quais já foram apresentados em congressos, simpósios, inclusive aqui no campus Lagoa do Sino. E não são só os estudantes que se beneficiam. O SAF do campus Lagoa do Sino está disseminando o conhecimento e ajudando principalmente os agricultores familiares da região. Nós temos ao entorno do território uma grande presença da agricultura familiar, agricultura de base, agricultura onde nós temos ali o agricultor, a sua esposa, seus filhos, que não podem disponibilizar de alta tecnologia, de mão de obra externa, de assistência técnica externa. Então, fica muito difícil hoje, com o cenário das commodities, do grande agronegócio, fica difícil a sobrevivência desse agricultor. E como nós estamos aqui inseridos nesse território, para nós é quase que uma missão criarmos então possibilidades a esses agricultores, a esses produtores rurais que estão em nosso entorno e que precisam sim ter uma forma de conseguir executar a sua atividade de uma forma mais viável economicamente e também mais sustentável. A gente já fez 2 dias de campo com agricultores familiares do território aqui no SAF e a gente já tem 2 indicadores importantes, que é a implementação de 2 sistemas agroflorestais, um no município de Buri e outro no município de Itapeva, em sítios, né, de agricultores familiares que participaram dos nossos dias de campo. A ideia do SAF eu já conhecia, né, de ver um material do Guest de Centropia, né, mas eu não tinha visitado nenhuma área. Aí fiquei sabendo que no Fiscar tinha uma área sendo implantada e a partir daí que acho que veio a motivação. E como eu tenho umas áreas aqui, vamos dizer que estão em pousio, paradas, daí eu pensei em fazer uma experiência aqui, pensando em recuperar o solo, porque a gente plantou uns pés de fruta e não estava indo para frente, sabe? Eu falei, então, e como a gente faz agricultura orgânica e ficar só acrescentando esterco, outros insumos orgânicos, não ia ser interessante, e eu pensei em ceder essa área para pesquisa para ver se daria algum resultado. Ou em quanto tempo eu teria esse resultado, né? Inclusive essa área aqui é uma área que eu sempre falei para o Jorge, né? Ah, vamos fazer um SAF e tal, né? E foi indo que a gente visitou o Fiscar, e o Fiscar também tem esse trabalho com o produtor, o agricultor no caso, e resolvemos implantar aqui com o auxílio deles também. Foi bem-vindo numa hora certa que a gente estava precisando para esse solo. Foi implantado com as frutas, tem várias, né? Tem eucalipto, tem abacate, e a gente já percebeu uma boa melhora nesse SAF assim, né? Os pezinhos de poncã que estava bem decadente, né? Você pode ver que ele está bem revigorante. Tão contente, né? Pelo trabalho que a gente está fazendo aqui nesse SAF assim. Então, a Coplantas é a cooperativa de plantas medicinais que é conduzida por mulheres. Ela tem uma experiência de mais de 25 anos que trabalha com ervas medicinais. Né? Então, eles já conhecem, já manipulam essas ervas, mas eles não tinham área para desenvolver um trabalho. Então, com a vontade da gente fazer a experiência de plantas medicinais num sistema agroflorestal, então teve essa possibilidade da nossa família, do sítio agroecológico, do Panela Cheia, trabalhar com essa experiência. Né? E aí eles fecharam essa parceria com o Fiscar, com o campus aqui da Lagoa dos Sinos, com a coordenação do professor Henrique, e a gente conseguiu no dia 2 de outubro fazer essa implantação desse sistema, pensando no desenho, a locação das plantas, que a gente consiga aproveitar todo ele como planta medicinal, né? O objetivo é esse do desenho, né? Que ele seja todo, das árvores até os arbustos, as plantas menores, que seja medicinal. O sistema agroflorestal já é uma coisa que eu estou pesquisando já há algum tempo, né? Eu sempre tive interesse, já comprei até curso pela internet, e daí
junto com os produtores orgânicos de Buri, né, da POB, a gente ouviu falar desse sistema que estão implantando aqui, e como eu estou começando também querendo implantar, então eu vim aqui para ver como é que faz e para ter alguma orientação. Na verdade, acho que o sistema agroflorestal ainda é uma coisa que está começando, né? Então acho que todo mundo que quer implantar alguma coisa tem que buscar informações, e acho que uma maneira boa de a gente buscar informações é numa faculdade. Olha, eu acho que tem que ser por aí mesmo, sabe? Uma universidade, um centro de pesquisa, de divulgação de ideias, tem que trazer para a gente, e principalmente sendo pública, sabe? Eu acho que ela tem que retornar para o cidadão, no caso o produtor, e o produtor mais frágil, que é o pequeno produtor, né? Esse conhecimento dessas práticas, né? Esses modelos de produção, que a gente vê, eu que faço agricultura orgânica, que é o outro passo que a gente tem que dar. Então a universidade, quando traz essas ideias, ela está fomentando uma ideia um conceito que está mais à frente, sabe? E acho que é esse o papel que a universidade tem que ter na sociedade, de trazer para a gente e ter esse vínculo. Ela não ficar lá longe, separada, né? E a comunidade ter de ir à universidade sempre, mas ter esse intercâmbio, né? A gente espera que o SAF seja utilizado assim como um modelo, como uma ideia, na verdade, para ser aplicado realmente na comunidade, né? No entorno, no território, que ele possa ser um sistema que nos ajude a controlar a questão de abastecimento alimentar, por exemplo, num contexto de mudanças climáticas, que a gente consiga avançar na construção de um conhecimento em agricultura tropical adaptado à ecologia dos territórios. Nós procuramos também proporcionar aos nossos alunos, né, a oportunidade de aprender mais. Aprender a realidade da grande agricultura, da agricultura da monocultura, mas também de uma agricultura mais diversificada, uma agricultura muito mais próxima daquilo que é a realidade de uma agricultura familiar. A partir de um SAF como este, a gente vai ter uma integração de diferentes tipos de sistemas que vão auxiliar a gente se tornar um profissional muito mais completo no momento que a gente sair da universidade. A gente vê isso crescendo e posteriormente ainda colher o fruto disso, acho que é bastante gratificante, não só para mim, mas para todos os alunos que vêm. Eu acredito que o SAF seja o futuro da agricultura, por conta da recuperação de solos, de áreas degradadas e também de uma agricultura mais sustentável. É maravilhoso ter esse sistema aqui implantado, pois vai auxiliar muito na nossa formação, para a gente conseguir se formar e ajudar a sociedade, ajudar numa produção de alimentos de qualidade e, ao mesmo tempo, preservar nossos recursos naturais. Nesse contexto de mudanças climáticas e crises ambientais, é essencial o estudo de sistemas alternativos como o SAF, que conciliam a produção de alimentos de qualidade e a preservação do meio ambiente. E a universidade deve ser protagonista nesse processo. O sistema agroflorestal ele é da comunidade, ele é aberto à participação dos estudantes, né, dos agricultores aqui do território. Então a gente quer cada vez mais a participação, né, das pessoas para que conheçam o sistema, nos ajude a construir cada vez mais conhecimentos nessa área específica. Então, se você quer conhecer mais sobre sistemas agroflorestais, a gente está aqui de portas abertas para recebê-los e ter esse processo de construção do conhecimento.